E da relação do Didi com o Dedé, o que você escutou do pessoal? Então, Por que você não entrevistou o Didi não, e eu nem ia o Dedé? entrevistar. Eu ia entrevistar. Porque o Dedé, eu vi você no De Noite com o Dedé, numa entrevista. O que acontece aí? Esse meu primeiro livro, O Cinema dos Trapalhões, eu entrevistei 132 pessoas. E era natural que dessas 132, algumas não falassem bem do cara. O Renato me recebeu na casa dele. Foi o último cara que eu entrevistei, foi o Renato Aragão. Fui na casa dele, cara. Puta, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ir lá na casa dele, chegar lá, ver aquele rapazinho, porque a televisão, você idealiza os caras, né? Você fala, esse cara é um cara... Chegou lá, o Rafael, eu falei, puta que pariu, tô na casa do Renato Aragão, vou entrevistar o Renato Aragão. Eu fiquei quase 2 horas entrevistando ele pra esse livro. Ele elogiou minha pesquisa. Pro livro, não pro livro. documentário. Ele elogiou minha pesquisa. Falou, tô aqui com as portas abertas. Falei, Renato, eu tenho muito mais coisa ainda para falar dos Trapalhões. Eu quero escrever mais livros, quero fazer mais coisas, como de fato eu vou fazer, né? Eu lancei essa das HQs, vou lançar essa biografia em primeira pessoa e tenho outros projetos dos Trapalhões, porque eu acho que é um tema infinito. Então ficou uma imagem muito boa. Criamos uma imagem muito boa. Essa biografia que eu fiz a matéria para a Folha conta com 2 depoimentos meus nesse livro dele. Eu falo do cinema e falo das HQs. E ele usa meus 2 livros como fonte bibliográfica do livro dele. Tá. Só que eu acho que foi a partir daí que a coisa desandou. Talvez ele não tenha aceitado bem o fato de eu ter falado mal do livro dele. Ele não soube separar o jornalista do fã. E o que acontece? A esposa dele, a Lilian Aragão, é assessora de imprensa dele. É a que manda na agenda dele. E ela não manja nada de comunicação. Absolutamente nada. Ela não é da área, ela não é do métier. E muito dessa imagem ruim do Renato Aragão se deve a ela. Talvez, se ela fosse uma pessoa, ou ele colocasse uma pessoa que fosse da área, essa imagem que o Renato tem hoje, qualquer coisa que você vê hoje, uma notícia relacionada ao Renato Aragão, você vê os comentários, 98% são de pessoas xingando ele. Um cara que fez tanto pelo país, assim, em termos de cinema, televisão, formou quantas e quantas pessoas. É um cara que hoje, se ele tivesse que sair na rua, ou uma notícia que fosse, todo mundo tinha que falar, porra, o Renato, o cara é um gênio e tal. Hoje a maioria das pessoas xingam ele. Por quê? Ele tem uma imagem que é uma imagem ruim. E essa imagem ruim, muito em razão da esposa dele. Vou citar alguns exemplos. Eu participei do Persona em Foco, que é um programa da TV Cultura que homenageia determinado artista. Já passou por lá Tarcísio Meira, grandes caras da teledramaturgia. O Dedé foi um dos homenageados e eu fui um dos entrevistadores. Esse programa é homenageado e ficam 2 entrevistadores. Era eu e a Silvia Massari, que é uma figura histórica dos Trapalhões, uma atriz histórica. E aí no final, durante o programa, eles chamam pessoas para mandar uma mensagem, sabe? Vamos supor que você fosse lá. Aí eu pedi pro Mandíbula, falei, Mandíbula, manda uma mensagem do Vilela e tal. Pô, que legal trabalhar com o Vilela, um cara que eu conheço e tal. Cada um fazia uma coisa. O Carlos Alberto de Nóbrega mandou uma mensagem, outros mandaram uma mensagem. Acabou o programa, eu falei, eu não vi o Renato aqui. Daí a produção falou assim, ele não quis gravar. Eu falei, cara, trabalhou anos com o Dedé, custava, porque os caras gravavam no celular e mandavam, sabe? Custava perder 1 minuto e falar, ô Dedé, que legal que você está sendo homenageado e tal. Não mandou. E por que não mandou? Por conta disso, cara, assim, é mal assessorado. Porque se fosse bem assessorado, fala assim, Renato, manda, senão vai pegar mal, as pessoas vão reparar. Um monte de gente falou, ué, cadê o Renato? Entendeu? Daí fala, pô, o Renato não quer prestar uma homenagem ao Dedé. Então cria essa imagem. Tô te dando um exemplo de vários. Entendeu?
assim. Então, esse tipo de assessoria faz mal a ele. O Carlos Alberto, o Dedé participa da Praça é Nossa. Quando a Globo não renovou com o Renato, o Carlos Alberto falou: meu sonho é trazer o Renato aqui para a Praça é Nossa, para fazer um quadro. Dedé? O Renato. Tá. O Dedé participa. Mas o Carlos Alberto falou isso nos meios de comunicação. Falou: meu sonho é o Renato aqui na Praça é Nossa. Custava, o SBT ia pagar uma passagem de primeira classe para ele. Gravar 5 minutos, uma homenagem, o que for. Cara, quantos humoristas, quantos caras legais foram na Praça é Nossa? Carlos Alberto, cara, estendeu a mão pro Renato e pro Dedé. Lá atrás. O Carlos Alberto foi redator dos Trapalhões por muito tempo. Filho? O pai e o filho. Ah, é? Eles chegaram a participar da Praça da Alegria. Chegaram a participar. Custava o Dedé o Renato com uma dívida de gratidão. Falou: eu vou até lá. Participar, fazer um quadro. Não foi. E nem responde. Entendeu? Não cria uma imagem de antipatia.